passagem diante de nós hoje começa com algumas palavras muito interessantes. Elas parecem inócuas no início, mas elas controlam o restante do Evangelho de Lucas. Nós lemos: "E aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele, Jesus, ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém." Agora, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ordenam alguns dos eventos da vida de Jesus de maneira ligeiramente diferente. Eles preferem arranjos tópicos ou mera sequência em alguma conjuntura ou outra. Mas o que Lucas faz é, logo no início, já no capítulo 9, versículo 51, definir a face de Jesus em direção a Jerusalém. Portanto, tudo a partir deste ponto, a partir do capítulo 9, versículo 51, nós encontramos Jesus a caminho de Jerusalém e, portanto, a caminho da cruz. Nós lemos: "Ao se completarem os dias em que devia ele, Jesus, ser assunto ao céu." Mas a maneira como ele foi levado ao céu é sendo levantado na cruz e depois enterrado no solo, ressuscitando novamente no 3º dia e, em seguida, passando um tempo com seus discípulos por 50 dias antes dele ser ascendido aos céus. E tudo isso acontece em eventos ao redor de Jerusalém. Os eventos mais significativos de toda a história humana acontecem em uma pequena colina fora de Jerusalém, praticamente há mais de 2000 anos atrás. Agora, na apresentação de Lucas, isso significa que tudo daqui em diante, 9:51, cai sobre a sombra da cruz para a qual Jesus está sendo pressionado. E esse movimento em direção a Jerusalém é apresentado texto após texto. Por exemplo, em 13:22, passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando a caminho para Jerusalém. 19:28, e dito isso, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Um pouco mais adiante, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou. Portanto, todo o movimento é em direção a Jerusalém. E tudo o que acontece agora coloca-se debaixo de uma sombra que ainda está à frente. E depois disso, então, você vem a estes 3 breves clipes que falam sobre o custo de seguir Jesus. Mas não é o custo de seguir Jesus como um mestre na Galileia, ou o custo de seguir Jesus quando ele é um poderoso curandeiro, enfim. É o custo de seguir Jesus no caminho para a cruz, no caminho para a sua ressurreição, no caminho para a glória. Então é aí que nós lemos essas 3 passagens. Alguém diz: "Eu vou seguir o Senhor, onde quer que o Senhor vá." Aí Jesus responde: "As raposas têm covis, os passos têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde depositar sua cabeça." Em outras palavras, Jesus não estava aqui para construir uma casa de repouso palaciana em algum lugar. Ele estava na estrada. Ele não está apenas como um pregador itinerante, ele é um pregador itinerante a caminho de Jerusalém. É por isso que, em outro lugar, se você vai seguir Jesus, você tem que aprender a tomar a sua cruz e seguir ele. Ou ainda, Jesus diz a outro homem: "Me siga." Aí o homem diz para ele: "Senhor, primeiro deixa eu ir enterrar meu pai." Parece uma coisa filial, decente a se fazer, uma coisa honrosa a se fazer. Mas Jesus diz em palavras que parecem ásperas no início: "Deixe que os mortos enterrem seus próprios mortos, mas você vai e proclame o reino de Deus." Isso quer dizer, o reino de que Jesus está trazendo está indo para a morte, mas é a própria ruína da morte. Com a sua morte, ele fará a morte morrer. E aqueles que seguem Jesus devem ser vendidos ao Senhor crucificado e ressuscitado, de modo que até mesmo as responsabilidades familiares assumem, por assim dizer, um segundo nível. Dentro dessa estrutura, Jesus eleva a família em outro lugar, a um pedestal muito alto, mas nenhum pedestal pode ficar contra a autoridade suprema de Jesus na estrada para Jerusalém, onde ele supera a morte e introduz a vida de ressurreição. Ou, novamente, "Eu te seguirei, Senhor, mas primeiro deixa eu voltar e dizer adeus à minha família." Jesus responde: "Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás está apto para servir no reino de Deus." Jesus, em outras palavras, exige fidelidade exclusiva, subserviência exclusiva, obediência exclusiva, fé exclusiva. E isso porque ele é o Deus homem,
nascido de Maria, o verdadeiro Filho de Deus, a caminho de Jerusalém, para levar os nossos pecados por conta própria no corpo lá na cruz, como o apóstolo Pedro diria mais tarde, e ressuscitar novamente, vindicado, para trazer com ele uma grande hoste de homens e mulheres vindos de todas as línguas, tribos, povos e nações, e um novo céu e uma nova terra, o lar da justiça, com existência de ressurreição.